Muito bem, pessoal. Vamos hoje iniciar nossos estudos a respeito dos campos vetoriais. Vou trazer algumas definições, alguns exemplos de aplicações, como representar os campos vetoriais e depois vamos ver operadores vetoriais, tá? Como a gente faz operações com esses campos, tá? Então, primeiramente, o que é um campo vetorial? É uma função que a cada ponto do espaço associa um vetor, tá? Então, a definição primeiro aqui é que um campo vetorial ele vai ser no plano do espaço, tá bom? Pode ser 2 ou 3 dimensões, tá? Então, ele é uma função que associa um vetor a cada ponto do espaço, tá? Os campos vetoriais é uma função que a cada ponto tem um vetor. Então, por exemplo, aqui uma ilustração. Se nós tivermos, vou fazer aqui no plano. Então, vai ser uma função que vai me dar a cada ponto aqui um vetor. Então, por exemplo, nesse ponto x, y aqui, eu tenho este vetor. Neste outro ponto aqui, eu tenho este outro vetor. Aí a gente tem que... Seguinte, o tamanho desse vetor vai influenciar, né? Porque a gente tem direção, módulo e sentido. Aí, por exemplo, neste outro ponto aqui, aí tá para cá. Tá. Algumas aplicações disso nós temos, por exemplo, no campo gravitacional. Nós temos duas massas, uma massa grande aqui e uma outra massa menor. Então, existe uma força de atração entre esses corpos e essa força é mediada por um campo de forças, por um campo vetorial. Então, vai existir vários vetores indicando um campo atrativo gravitacional. Outro caso é na eletrostática. Você tem duas cargas aqui, Q1 e outra carga Q2. Existe uma força eletrostática entre elas, né? Se tiverem mesmo sinal repulsiva, se tiver sinais opostos atrativa. E existe um campo que media essa força. Então, é até uma figura bastante conhecida, essas linhas de campo, né? Inclusive, tem uma edição do Stewart, que a capa é essas linhas de campo eletrostáticos, né? Então, o campo está saindo de uma carga e indo em direção a outra. Então, o que acontece? Se você largar uma carga aqui, ela vai se movimentar ao longo, vamos ver depois em outros vídeos, ao longo das tangentes de uma curva. O campo é sempre tangente a uma curva, a curva de trajetória. Outro exemplo é
o campo de velocidades, né? Então, deixa eu falar, isso aqui é o campo gravitacional. Este aqui, campo elétrico. E tem o campo de velocidades. Que é o seguinte, em cada ponto você tem uma velocidade. Que é semelhante a essa figura que eu fiz aqui. Então, vamos supor que você tenha uma tubulação. Isso aqui pode ser aplicado em fluidos, muito aplicado em fluidos. Então, você tem essa indicação assim. Veja que há um fluxo, há uma corrente aqui. Então, em cada ponto do espaço você tem uma velocidade. Pode até ser bidimensional, tridimensional, né? É como se você tivesse um fluido correndo numa tubulação, então uma corrente de ar, né? Vamos supor que você tenha aplicação em hidráulica, por exemplo. Vamos supor que você tenha essa bifurcação aqui, essa abertura aqui uma tubulação. Então você tem um campo de velocidades aqui. Então nessa região você tem uma velocidade maior. Então são vetores mais longos, de maior pressão, porque a área da secção transversal é menor. E ele passa a fazer isso aqui. Então, a cada ponto do espaço eu tenho um vetor que vai me dar velocidade. Então, quando você coloca uma partícula aqui, ela vai descrever uma trajetória. Coloca outra partícula aqui, por exemplo, ela vai descrever outra trajetória. Ok? Então, em cada ponto do espaço nós temos um vetor associado. E como é que a gente expressa isso matematicamente? Campo vetorial, vamos usar frequentemente letras maiúsculas. Vou usar frequentemente a letra F para fazer realmente alusão à força, campo de força. Sempre uma setinha em cima para poder denominar que é um vetor. E agora vai depender de x, de y, de z. E como ele vai ser? Eu vou chamar que uma função pode ser p de x, y, z, q de x, y, z, r, x, y, z. Tá? Aqui na anotação eu estou usando essas chaves para designar vetor, para diferenciar de ponto, tá? Mas isso daqui é a mesma coisa que p, x, y, z na direção do vetor i, q, x, y, z, j, r, x, y, z na direção k. Então, para cada ponto no espaço, eu tenho uma função aqui que está me dando. Tem uma função de 3 variáveis em x, uma função de 3 variáveis em y e uma função de 3 variáveis em z. Tá? Se for só no plano, seria só p e q, x, y. Bom? Vamos fazer uma extensãozinha só para a gente lembrar das coisas. Quando a gente tinha um vetor da geometria analítica, o que a gente aprende? Tem o vetor A, tem como componentes AX, AY e AZ.
Isso aqui são todos números. Aí, no cálculo vetorial, vimos a função vetorial. Na função vetorial, usa-se frequentemente R. Aí aqui são as equações paramétricas, né? Fica x de t, y de t, z de t. Este t é um parâmetro. E agora, o campo vetorial f de t vai ser exatamente p xyz q xyz e r xyz. Então, primeiro, estudamos com números, depois passou a ser um parâmetro, uma variável, e agora cada componente tem 3 variáveis. Tá? Vamos aprender a representar esses campos, antes de começar a fazer um cálculo para a gente entender. A representação gráfica de um campo vetorial. Tá? Vamos fazer aqui a representação gráfica dele. Vou pegar como exemplo, é o exemplo mais clássico, tá? Exatamente o campo f de x e y, ele é menos y e x, tá bom? A mesma coisa que menos y na direção y, x na direção j. Bem, como é que a gente vai representar isso aí? Vou pegar alguns pontos específicos e ver qual é o vetor para cada ponto. X e y. Vamos fazer aqui. Vamos escolher primeiro a origem. Quando x for 0 e y for 0, dá vetor nulo. Tá bom? Então a origem fica lá. Não mexe. Vamos escrever aqui do lado os nossos vetores. Vamos pegar o ponto 1 e 1. 1 e 1. Nesse ponto 1 e 1. Como é o vetor no ponto 1 e 1? No ponto 1, 1. Esse aqui é o ponto P. É sempre bastante útil fazer essa tabelinha, viu? Muito útil. F, que ele é menos y e x. Quanto é que vai dar o vetor F? No ponto 1 e 1, vai ficar o y1, vai ficar menos 1 e 1. Dá o vetor menos 1, 1. Aí o vetor menos 1 e 1, eu estou nesse ponto. O x é menos 1 e o y é 1. Então ele vem para cá, vem para cá. Então esse vetor vai estar para cá, ó. Fazer outro. Vamos pegar o ponto menos 1 e 1. Quando for menos 1 e 1, aqui vai ficar menos y, então é menos 1. O x, que é o menos 1. Então, neste ponto, deixa eu fazer até isso aqui para poder facilitar, para a gente enxergar, ó.
o vetor menos 1 e 1, x é menos 1, y é 1. É esse vetorzinho aqui. Tá nessa direção. Acho que ele veio para cá. Esse daqui menos 1, menos 1. Então, esse vetorzinho para cá. Então, neste ponto, esse vetor vem para cá. Vamos continuar. Vamos fechar nessa caixa. Aqui e aqui. Este ponto aqui, menos 1, menos 1. Quando for menos 1, vai ser menos y, então vai ficar 1 positivo, e o x, que é menos 1. Esse vetor 1 e menos 1, o x é 1, tá para cá, e o y é menos 1, tá para baixo. Então, é este vetorzinho aqui. Tá? O que que eu estou fazendo? Estou calculando, pega o ponto, joga no campo, vê a resposta, aí olha qual é a direção, sentido e módulo do vetor. Aí pega esse vetorzinho, pega bem aqui, pá, e tá, coloca aqui. Pega esse vetorzinho, desprega aqui, prega aqui. Pega o vetorzinho, desprega aqui e prega aqui. Quando eu pegar esse outro aqui, esse ponto aqui é 1 e menos 1. A primeira componente é menos y, então vai ficar 1. E o x é 1. Qual é esse vetor? Esse vetor tá para cá. 1, 1. Então, ele vai ficar aqui, ó. Dá uma circulaçãozinha, né? E realmente, esse campo aqui, a trajetória dele aqui dá uma circunferência. Vou deixar como exercício para vocês fazerem nos pontos 2 e 2, menos 2 e 2, menos 2, menos 2, 2, menos 2. Vou pegar esses pontos aqui, ó. 2, 2, menos 2 aqui. Esse aqui pra cá. Ficou um pouco torto aqui. Nesse caso, os vetores, por exemplo, quando for 2 e 2, vai ficar menos 2 e 2. É um vetor maior do que esse aqui. Então, aqui vai ficar um vetor maior. Aqui também. Mas são paralelos, né? Aqui. Aqui. Esse campo aqui que eu peguei, na verdade, ele faz uma representação de um fluido circulando perfeitamente. Então, aqui nós temos uma circunferênciazinha aqui. Tá? Então, o que que nós temos? Imagine que você vai soltar uma partícula aqui. Quando você soltar ela aqui, como ela está mais próxima da origem, ela vai girar com mais devagar do que está aqui fora. Dá até uma ideia de conservação de momento lá da física. Dá ideia de conservação de um momento. Então, o raio maior,
velocidade maior. Então, aqui tem uma velocidade, como se esse lado aqui tivesse uma velocidade menor, e esse aqui uma velocidade maior. Tá? E por aí vai. Então, se a gente fosse continuar a fazer isso aqui, ficaria vários círculozinhos concêntricos e os vetores cada vez maiores. Pegasse aqui na metade, ficariam vetorzinhos menorzinhos assim. Ok? Então é isso. Sempre para fazer a representação de um campo vetorial, pega o ponto, joga lá na função, tá? Joga no campo vetorial. Pega o ponto, joga no campo vetorial. Vê quem é o vetor, faz o esboço dele aqui. Aí pega esse vetorzinho e translada e bota bem aqui, bota no lugar. Pega o vetorzinho e coloca, tá? Sempre dá certo fazendo desse jeito. Então, no próximo vídeo vamos ver os operadores vetoriais, ok? Então, tudo de bom para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.